Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que parece complexo, mas é fascinante. Como é que uma simples caixa, parada num galpão, pode se transformar nos números que decidem o sucesso de uma empresa? É isso mesmo, vamos falar de controle de produção, dominando estoques e os famosos KPIs. Olha só o nosso roteiro. A gente começa entendendo o que é o estoque e por que ele é tão vital. Depois vamos seguir as fases de um produto dentro da fábrica, os motivos estratégicos para estocar, e aí sim a gente entra no mundo dos indicadores de desempenho, os KPIs. E o mais importante, como usar tudo isso para gerar melhorias reais. Então, vamos lá. Para começar, vamos falar da parte física da coisa, daquilo que a gente pode ver e tocar, o estoque. Pensa numa situação. Um fornecedor importante atrasa a entrega. Ou pior, uma máquina essencial quebra do nada. A produção inteira para? O caos se instala? Geralmente não. E isso é por causa de um tipo de colchão de segurança que evita o colapso. E esse colchão é justamente o estoque. A analogia do pulmão é perfeita, né? Porque é exatamente isso que ele faz. O estoque absorve os impactos, as variações do dia a dia. Quando chega material a mais, ele inspira. Quando falta algo na linha de produção, ele expira, garantindo que a operação continue respirando, mesmo quando o cenário não ajuda. Olha só este exemplo prático da metalúrgica precisão. Eles mantêm o estoque de chapas de aço. Por quê? Simples. Se o caminhão do fornecedor tiver um problema e atrasar a entrega em um dia, as caríssimas máquinas de corte a laser não ficam paradas esperando. Elas continuam produzindo. É, literalmente, a diferença entre um dia produtivo e um dia de prejuízo. Ok, mas é importante entender que estoque não é uma coisa só. Não é só um monte de material empilhado. Dentro da fábrica, um mesmo item passa por diferentes estágios, digamos 3 vidas. Vamos ver como isso funciona. Primeiro, tudo começa como matéria-prima. É a chapa de aço que acabou de chegar do fornecedor, as barras de alumínio, é o material bruto, sabe? O potencial está todo ali, mas o processo de transformação ainda não começou. Aí vem a segunda vida, o produto em processo. O pessoal da área chama muito de WIP, que vem do inglês Work in Progress. Aqui a mágica já começou. A chapa de aço foi cortada, por exemplo, mas ainda falta soldar, pintar. Ele não é mais matéria-prima, mas também não está pronto para vender. Está ali, no meio do caminho. E, finalmente, a terceira e última vida. Produto acabado. Prontinho. Agora sim, o suporte metálico está finalizado, embalado, esperando o cliente buscar ou o caminhão levar. O ciclo de produção dentro da fábrica se completou. Isso nos leva a uma pergunta bem importante. Por que manter todo esse material parado? Não é dinheiro parado? Bom, sim e não. A verdade é que estocar é uma decisão estratégica e cada tipo de estoque tem um propósito muito bem definido. Basicamente, existem 4 grandes motivos para se ter estoque. O estoque de ciclo é aquele do dia a dia, para não faltar nada entre uma entrega e outra do fornecedor. O estoque de antecipação é aquele que se faz pensando no futuro, tipo uma fábrica de chocolate antes da Páscoa. O estoque de segurança é o nosso plano B, para cobrir imprevistos. E por fim, o estoque em trânsito, que é aquele material que já foi comprado e está no caminhão, mas ainda não chegou fisicamente na fábrica. Certo. A parte física, o estoque, está entendida. Mas como saber se a produção está indo bem de verdade? Só olhar para o tamanho da pilha no galpão não adianta. É aqui que a gente sai do mundo físico e entra no mundo dos dados, na nossa bússola digital. Essa frase é perfeita porque resume tudo. Falar que a máquina MD5 fez 1000 peças é uma informação vazia. Sozinha, ela não diz nada. 1000 peças em quanto tempo? Quantas delas saíram com defeito? Qual era a meta de produção? Para responder a essas perguntas, a gente precisa de indicadores. E esses indicadores são os famosos KPIs. Pensa neles como os sinais vitais da produção. Eles pegam dados brutos, como 1000 peças, e transformam em informação útil, em inteligência de verdade. É o KPI que vai dizer se a operação está no caminho certo para atingir as metas. Existem centenas de KPIs possíveis, mas vamos focar em 3 que são a base de tudo. O verdadeiro coração de qualquer operação industrial. Vamos descomplicar isso. Eficiência basicamente pergunta: a gente fez o que planejou fazer? Se a meta era 1.200 peças e só saíram 1.000, a eficiência não foi de 100%. Simples. Utilização já olha para o tempo. Do tempo total que a máquina tinha para trabalhar, quanto tempo ela realmente passou produzindo. E qualidade, a mais direta, questiona: do que foi produzido, quanto saiu perfeito da primeira vez sem precisar de nenhum conserto. Olha só esse gráfico de utilização, por exemplo. Ele mostra que 20% do tempo a máquina ficou parada, ociosa. Sabe o que significa 20%?
É como se a fábrica fechasse um dia inteiro por semana. Esse tempo perdido pode ser por manutenção, falta de material, troca de ferramenta, é um ralo de dinheiro que muitas vezes passa despercebido. Agora, o de qualidade. 500 peças retrabalhadas num lote de 10 mil. Pode parecer pouco, só 5%, mas pensa no custo disso. Não é só o material que se gasta de novo, é o tempo da máquina, a mão de obra, a energia elétrica, tudo de novo para consertar um erro. Isso sem falar no risco de uma peça com defeito chegar até o cliente. E é aqui que a mágica toda acontece. Porque, no fim das contas, KPI não serve para ficar bonito num relatório ou num painel na parede da fábrica. KPI serve para gerar ação, para provocar melhorias. É um ciclo bem claro. Primeiro, a gente coleta os dados de forma confiável. Depois, compara esses dados com as metas que foram definidas. O resultado está baixo? Aí vem o passo 3, investigar o porquê. Qual é a causa raiz do problema? E, com a causa na mão, vamos para o passo 4, fundamental, criar um plano de ação para resolver de vez a questão. Na prática, o processo é exatamente este. O KPI acende a luz vermelha. Atenção, taxa de retrabalho acima de 5%. Isso é o problema. O que a gestão faz? Transforma essa dor numa meta clara, num objetivo. Nossa missão é baixar essa taxa para menos de 2%. O dado virou um plano de ação. Simples assim. No final, a gente percebe como tudo se conecta. O estoque, que é algo físico palpável, gera dados. E esses dados, quando organizados em KPIs, se tornam a bússola que guia as decisões estratégicas da empresa. Eles transformam o chão de fábrica em inteligência de negócio. Por isso, a reflexão que fica é essa. Toda operação gera números. A questão é se eles estão sendo tratados apenas como dados soltos ou como o que realmente são. Decisões importantes que estão só esperando para serem tomadas.